vírus sincial respiratório é um vírus extremamente frequente, em especial na população infantil. As crianças até 2 anos de idade, estima-se que praticamente todas já tiveram contato com esse vírus. E esse vírus, ele circula principalmente nesta época do ano, no nosso primeiro semestre. É sobre isso o nosso assunto hoje, no nosso podcast R3K Sua Saúde, Nossa Especialidade, sempre em parceria com o Renato Kifuri, aqui ao meu lado. E hoje o assunto vai ser sobre o vírus sincial respiratório e, em especial, como prevenir esse vírus que as mães conhecem muito bem. Às vezes elas não sabem exatamente o nome do vírus em relação à doença, mas quando a gente fala de bronquiolite, parece que abre um cenário muito mais conhecido. Então, Renato, eu queria que, para a gente começar esse bate-papo sobre o vírus sincial respiratório e sua prevenção, você falasse um pouco sobre o vírus em si, afinal, quem é esse vírus? Vírus super comum, né, Rosana? Sempre um prazer estar aqui com você, mais esse episódio. VSR, né, a abreviatura desse nome complicado, vírus sincicial respiratório. Você já descreveu que é um vírus extremamente comum. Ele é um vírus simples, parece um resfriado. Aliás, na maioria das pessoas, né, das crianças mais velhas, dos adultos, ele evolui como um resfriado comum. Coriza, sem muita febre, um estado geral muito bom, preservado. Mas nos extremos das idades, né, no mais idoso, pelo envelhecimento do sistema imunológico, e na criança, não só pela imaturidade, mas por ser as primeiras exposições que o bebê tem ao vírus, é que a chance de desenvolver doença mais grave é muito maior. Nós vamos falar, claro, aqui na pediatria, hoje o nosso assunto é o vírus Mais voltado para a pediatria. nas crianças. Uma hora a gente vai conversar sobre o vírus sincicial nos idosos também, mas na pediatria é fundamental a gente discutir que o vírus causa, em boa parte das crianças, não é todo mundo que se expõe que vai desenvolver bronquiolite, mas 80% das bronquiolites. Eu só ia complementar que a maior causa de hospitalização para as crianças, né, os lactentes jovens, aí a gente está falando para as crianças menores de 2 anos de idade, é o vírus sincial No respiratório. meu consultório, alguém chega lá e fala: doutor, esse mês eu tive que hospitalizar minha filha. VSR, como é que o senhor sabe? Porque é a Porque é principal. o mais comum. Se você chutar, você vai acertar quase sempre que esse é o E vírus. importante que mesmo durante a pandemia, mesmo durante a grande circulação do vírus da Covid-19, o vírus sincial nunca deixou de ser o mais prevalente na nossa população, mesmo naqueles anos pandêmicos. É Nas claro, crianças. nas crianças, especificamente nas crianças, que é o nosso assunto de hoje. Quando os adultos tiveram muita Covid-19, as crianças continuaram tendo como protagonista o VSR. E daí a pergunta que vem aqui, qual a importância da prevenção? Eu acho que já fica claro, né? Se a gente está falando que é uma doença que tem uma carga muito grande na nossa população, que lota os nossos pronto-socorros pediátricos, principalmente durante a circulação desse vírus, que varia um pouco no nosso país, porque é um país muito grande, mas em geral, nesta época do ano, e é por isso que nós estamos falando sobre isso, ele começa mais forte a sua circulação a partir de março, abril, maio, junho. Então, nós estamos em plena circulação do vírus sincial, tanto na região Nordeste, aqui no Sudeste, e um pouquinho mais tardio na região Sul. E eu aproveito para, respondendo qual a importância da prevenção, eu diria que, neste momento, na região Sul, e em especial com tudo que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, torna-se mais importante ainda a prevenção desse vírus, porque a gente sabe que no Sul é um local onde ele circula muito, principalmente por causa das temperaturas mais baixas, nesta época do ano, e nós estamos numa situação, neste momento, de muita dificuldade de acesso a tudo, acesso a medicamentos, acesso à hospitalização. Então, eu acho que a importância da prevenção, com tudo isso que está acontecendo, e no nosso país de uma maneira geral, é fundamental para a gente estar discutindo exatamente esse assunto hoje. A gente não pode deixar de lado o impacto que o VSR tem não só no curto prazo, né, na bronquiolite e na pneumonia. As crianças pequenas, quando adquirem o VSR, muitas delas evoluem com uma sequela nesse pulmão. Então, esse pulmão fica fragilizado pela infecção viral que teve e as crianças voltam a ter um chiado, né? Pega um resfriado de novo, volta a ter os sibilos, o chiado, aquele bebê chiador que a gente chama, falta de ar, cansaço, recorre desse episódio de sibilância, de chiado que a gente chama muitas vezes. Então, o impacto que a gente fala, vamos prevenir, por que é importante prevenir? Primeiro que você vai reduzir doença, vai reduzir hospitalização, vai reduzir complicação, mas vai reduzir também no longo prazo. Essas crianças não tendo vírus sincicial vão chiar menos, vão visitar menos pronto-socorro,
vão usar menos antibiótico, vão ter menos otite, que complica esses resfriados, as pneumonias. Então, nós temos um impacto enorme, não só ali naquele quadro agudo, mas por um maior tempo também, que são as consequências de longo prazo do VSR, né? Super bem lembrado, e isso tem todo o impacto, inclusive, de assistência, Lógico, econômico, etc. Então, a lógico. prevenção é fundamental, exatamente. É o que a gente sempre fala, né, Renato? Muito melhor prevenir do que tratar. Não tenha E no dúvida. caso do vírus essencial, que não existe um tratamento específico, se você me perguntar, ó, existe um antiviral que a gente possa Um dar? antibiótico Um funciona para vírus? antibiótico? Não, Não. não. Então, a prevenção aqui passa a ser fundamental. Na próxima pergunta, a gente vê que tem um questionamento da importância do calendário, né? Quando a gente fala em calendário vacinal, em geral, a gente pensa muito mais na rotina das vacinas, e a própria Sociedade Brasileira de Imunizações, que tem o seu calendário próprio, ele coloca a importância do vírus essencial, em especial nos prematurinhos, né? Então, você como um dos revisores do calendário do prematuro da SBIM... Eu acho que esse é um aspecto importante, né, na proteção do bebê como um todo. O prematuro, ele é mais frágil. É um bebê, o recém-nascido, por si só, ele já tem uma imaturidade, é diferente de uma criança de 6 meses, de 1 ano, de 2, de 3. À medida que a gente cresce, nós temos uma maturidade maior do nosso sistema imune, e o tamanho das nossas vias aéreas também cresce, fica anatômica, né? Mecânica da respiração acaba facilitando ou dificultando ter complicações de doenças respiratórias. Então, as crianças pequenas, quando são acometidas, o mesmo vírus que num adulto pode trazer um problema muito leve, esse mesmo vírus, num bebê pequeno, ele traz consequências muito graves por conta dessas questões. E o prematuro, além de ser uma criança, né, mais jovem, né, nesse sentido... Nasceu antes da hora, né? Ele nasceu antes da hora, ele não teve os anticorpos que a mãe transfere mais no fim da gestação. Ele passa, às vezes, muito tempo em terapia intensiva, então ele acaba recebendo muita transfusão de sangue, muito medicamento, tem infecções pulmonares, às vezes está entubado com lesão no pulmão pelas aquelas questões da oxigenação que ele precisa, com anemia, com desnutrição. Ele é um prato cheio para qualquer vírus ali, bactéria, fazer um estrago maior do que faria numa criança não prematura. E não é à toa que as doenças respiratórias, que eu estou falando de Covid, de coqueluche, de pneumonia, de gripe e, claro, de VSR, são muito mais graves. O risco de um prematuro, quando pega um VSR e parar no hospital, Rosana, é 16 vezes maior do que um risco de um bebê não prematuro. Uma criança a termo, por exemplo. Que tem 2 meses. Um prematuro que nasceu com 1.500 gramas. Certo. Está com 2 meses de idade agora, está em casa, passou 1 mês lá na UTI, coitado. Ele vai para casa, aí o irmãozinho mais velho, aí tem alguém, ele adquire um vírus sincicial. A chance dele parar no hospital é 16 vezes maior do que um bebê com 2 meses que não foi prematuro. Então, é um grupo indiscutivelmente que nós precisamos falar de vacinação como um todo. E não é à toa, eu vendo agora a parte hospitalar, né? Eu estou muito mais dentro das UTIs neonatais e você mais na parte ambulatorial, a gente também vê o impacto do vírus sincial quando você tem um caso dentro de uma UTI neonatal. Então, aquela criança, aquele prematurinho que nasceu pequenininho, que conseguiu sobreviver e está lá quase indo embora depois de quase 2 meses de terapia intensiva, se ele pega um vírus sincial respiratório, a gente, infelizmente, volta vários passos atrás, porque muitas vezes ele precisa de novo de uma ventilação mecânica, de um pulmão que estava em fase de cicatrização, porque ele já tinha passado por um monte de coisa. Então, o calendário vacinal, e isso é oficial no nosso país, a gente tem como... Não existe uma vacina para esse prematurinho. Qual a população de maior risco para doença grave? Eu acho que é aí que você entra. Porque a gente pode falar, quem tem mais risco de desenvolver vírus sincicial mais grave? Prematuro é um grupo maior, que tem deles, onde a gente encontra o maior número de crianças vulneráveis. Mas aquela criança que nasceu com doença do coração, uma malformação cardíaca, uma cardiopatia congênita, que tem uma doença no pulmão, ou que nasce com algum problema de imunidade, nasceu com um erro inato, um defeito da imunidade. Ou, por exemplo, tem uma síndrome de Down, uma fibrose. Se tem algumas doenças que deixam essa criança com uma imunidade ainda mais baixa, é só vacinar o bebê? Não é legal vacinar quem convive com essa criança? O que você tem a dizer sobre isso? Fundamental, né? Fundamental porque muitas vezes até o bebê ter a sua própria proteção, e eu acho que um exemplo muito... Alguns, mas um muito importante é a coqueluche, que inclusive está tendo aumento do número de casos no nosso país.
Então, a coqueluche, a criança, é a principal vítima da coqueluche grave. Se você for ver os nossos dados, os casos de hospitalização e casos de morte são sempre em crianças pequenas, abaixo até de 1 ano, e em 6 especial meses, né? abaixo de 6 meses. Então, até que essa criança consiga ter a sua própria proteção através da vacinação, que começa aos 2 meses de idade, você precisa proteger quem está em volta, né? Que eu brinco sempre falando, dormindo com o inimigo, né? Alguns de nós que tosse mais do que 3 semanas sem muita causa, pode ser a Bordetella pertussis, que é o nome da bactéria que causa a coqueluche. Então, é fundamental que os pais, babá, os avós, quem vai estar em torno, irmãos, em torno dessa criança, em especial se for uma criança de risco, como a gente comentou, um cardiopata, um pneumopata, ou mesmo um prematuro, estejam vacinados e devidamente vacinados com a vacina que a gente chama de tríplice bacteriana tipo adulto, que inclui tétano, difteria e coqueluche. Perfeito. Basta uma dose a cada 10 anos e você tem a proteção. A gestante, a gente também faz essa vacina a partir de 20 semanas de gestação, com o objetivo não é tanto da proteção da gestante, é em especial ela passa, né, ativamente os anticorpos aí para o seu Perfeito. futuro bebê e ele já nasce com alguma proteção nos primeiros meses, mas é fundamental que a gente vacine. Além disso, vacina de influenza, que é a vacina da gripe, então esse bebê só vai ter a oportunidade de ter sua primeira dose de influenza a partir de 6 meses de idade, então ele pode ter um quadro mais grave, a gente já comentou, isso para qualquer bebê, mas em especial nesses bebês de alto risco, e a Covid, né? Que a gente também sabe que a vacinação da Covid se inicia a partir de 6 meses de idade. Então, antes disso, essa criança não tem anticorpos, nunca entrou em contato com esse vírus, então é fundamental que eu previna a transmissão do SARS-CoV, da Covid-19, através da vacinação das pessoas que estão em volta dessa criança. E às vezes as pessoas não pensam, né? Ela até pergunta, nossa, como eu posso ajudar minha filha, como eu posso ajudar a cuidar dessa criança? Você pode ajudar não levando doença para essa criança, não expondo essa criança através das vacinas. Não, perfeito, né? E nós profissionais de saúde também, né? Precisamos não nunca esquecer disso, lógico. né? Isso não tá, parece óbvio, mas a gente, quem está nos ouvindo, às vezes é profissional da saúde, é um fisioterapeuta, é um médico, é um enfermeiro, quem está lidando com essas crianças de risco também, muitas vezes, é a fonte de infecção. Um bebê prematuro, normalmente, quando adquire uma doença dessas, dificilmente ele está convivendo com outras crianças em escola nos primeiros meses de vida, ele adquire de quem convive. Então, a proteção indireta, né, esse efeito casulo de proteger indiretamente é fundamental para as crianças ficarem protegidas até, como você bem disse, e também tem catapora, sarampo, tem um monte de calendário vacinal em dia. O calendário vacinal é que a gente destacou as de transmissão respiratória que são mais graves realmente. Eu só tenho a agradecer mais que vocês que nos acompanham aqui, mais uma vez estarem conosco no nosso canal. R3K, sua saúde, nossa especialidade. Acompanhe a gente pelo Instagram, @Rosana Richman, @Renato Kifuri e @R3K Oficial. No Spotify ou nos outros tocadores de podcast também você pode acompanhar não só este, como os outros episódios que nós temos gravados. Rosana, sempre um prazer. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Até a próxima.